Bom, acho que para a gente começar esse devocional aqui, começar essa conversa, esse diálogo com você, eu acho que a gente precisa entender alguns pontos principais daquilo que eu quero abordar contigo agora. Eu sei que você vai entender o que eu estou querendo dizer. Mergulhando um pouco no livro de João, agora eu comecei esse mergulho no livro de João, então a gente vai ter muitos devocionais aqui falando sobre João, sobre o livro do apóstolo João, né? O seu evangelho ali escrito, narrado por ele, na sua ótica, da forma que ele viu as coisas que Jesus fez. E no capítulo 1 a gente já tem várias coisas que já podem encher os nossos corações, já podem de fato abrir os nossos olhos. E uma delas que me chamou muito a atenção, fazendo uma análise aqui do texto, sabe? Tendo um tempo profundo ali de reflexão, a simples maneira de como nós temos apresentado Jesus para as pessoas. E aí você me pergunta, poxa, mas o que você está querendo dizer com essa pergunta que você está fazendo? Qual é o motivo? Qual é a intenção? A intenção é muito simples. Se você abrir aí o livro de João, no capítulo 1, no verso 40 em diante, a Bíblia vai dizer que André ele era um discípulo de João Batista. André era um discípulo de João Batista. Então, André ele viu Jesus. E André ele quis contar para o irmão, ele quis contar para Pedro que tinha encontrado o Messias. E olha o que diz o capítulo 1, a partir do verso 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. O que me fez ficar reflexivo com tudo isso é que a gente conhecer o Evangelho, nós irmos se debruçando ali sobre as Escrituras, sobre tudo aquilo que o Evangelho vai narrando para nós, a gente vai conhecendo o traço um pouco dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. E a gente sabe que Pedro ele era um cara que ele era rabugento, Pedro ele era áspero, Pedro ele era grosso. E a gente sabe que muitas das vezes as pessoas que são assim, que têm esse perfil, que têm essa característica, são pessoas que por vezes são pessoas céticas, né? Elas acreditam muito naquilo que elas têm dentro delas e muitas vezes ninguém consegue tirar isso. Só que eu fico imaginando o André contando com entusiasmo o que ele tinha acabado de encontrar, que era Cristo. E aí talvez esse devocional, esse tempo aqui que nós temos, eu esteja falando com você. Você já tem encontrado Jesus em algum momento da sua vida, em algum lugar, em algum instante, em algum período da sua jornada, você encontrou Jesus e simplesmente você se pergunta: tá, eu achei Jesus, eu encontrei Jesus, mas como que eu tenho falado de Jesus para as pessoas? Qual é a forma que eu tenho abordado as pessoas e falado de Jesus para elas? E aí fica um pouco sendo uma espada no nosso coração mesmo, sabe? Como que nós temos levado Jesus para as pessoas? E qual é a credibilidade que as pessoas vão olhar para nós e falar assim: realmente, você encontrou Jesus. Eu vou ver quem é esse Jesus que você encontrou. Talvez a gente olhe para o texto e simplesmente fala: poxa, mas será se Pedro não foi ver Jesus simplesmente por curiosidade? Ou por confiar no irmão? Ou simplesmente por imaginar alguma coisa na sua cabeça e falar assim: vou tentar ver qual que é esse Jesus aí. Na realidade, a gente esquece que o Cristo a qual a gente crê, o Cristo a qual a gente serve,
ele é um Cristo intencional. Então, as intenções de Cristo conosco são de reais mudanças sobre as nossas vidas. E talvez, simplesmente, a sua vida ela foi mudada a partir do momento que você aceitou a Jesus. Só que você não consegue externar isso para as pessoas de uma forma a qual as pessoas olhem para você e levem isso como credibilidade. Talvez se você bebia, se você tinha um vício do álcool, você parou de beber. E está tudo bem. Esse é o propósito de Cristo. Cristo vai mudar essas filosofias na nossa vida. Talvez se você era um usuário de droga, você parou de usar droga porque você encontrou o seu amor, você encontrou o seu verdadeiro amor, que é Jesus. Mas como que a gente então leva esse Jesus para as pessoas quando a gente decide falar que nós encontramos o Cristo? As mudanças que Cristo faz em nós, elas são lindas, são belas, elas são reais, elas são externas, as pessoas vão ver. Mas muitas das vezes nós precisaremos ir até as pessoas e falar assim, cara, eu encontrei Jesus. Eu encontrei o Cristo que mudou a minha vida. Eu encontrei o Jesus que supriu todo o vazio que eu tinha. E aí, eu finalizo aqui esse devocional, esse tempo aqui com você, e eu espero que isso possa ter te edificado. Que forma, que maneira, que jeito nós temos levado Jesus para as pessoas? Que forma nós temos abordado as pessoas e falando assim, cara, eu encontrei Jesus. Vamos lá ver esse Jesus? Queria que você pensasse nisso. Queria que você refletisse nisso. E assim como eu, você também se debruçasse no livro de João e olhasse algumas perspectivas que João coloca na sua narrativa aqui, algumas perspectivas de algumas ações que Cristo fez. E João, ele expôs isso nas Escrituras. Então, eu te convido a isso e eu finalizo esse devocional fazendo uma oração com você. Se você puder, ora comigo junto. Pai, em nome de Jesus, eu quero que você nos leve, Pai, para um novo tempo com o Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que você nos leve para um novo tempo, uma nova jornada. Uma jornada onde a gente não ficaremos tímidos, Senhor, para falar das pessoas que nós encontramos Jesus. Por mais, Senhor, que a sua obra ela se iniciou em nós, muitas coisas foram mudadas em nós. Que haja essa ousadia, Senhor, de nós irmos até as pessoas e falarmos para elas que nós encontramos o Cristo, nós encontramos o Messias. E que essas pessoas, Pai, tenham a sensibilidade e os olhos abertos, Pai, para vir conosco buscar esse Jesus. Assim nós te pedimos, Pai, todas as estratégias e todas as maneiras, Pai, que nós possamos abordá-las e nos dê ousadia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado até aqui. Espero que esse vídeo tenha te impulsionado, tenha te alavancado para um novo tempo com o Senhor. E saiba que uma das pessoas mais interessadas em ter novas perspectivas, novos tempos, novas histórias é o próprio Cristo conosco. Cristo é o mais interessado na sua mudança, na sua jornada, na sua vida. Deus te abençoe.